Olá, boa noite. Boa noite. Saúde do Papa. Estado clínico divulgado por hospital aumenta a chance de recuperação de Francisco. Jubileu do Mundo do Voluntariado em Roma. Atividades ocorreram sem a presença do Santo Padre, que segue hospitalizado. Posse em Brasília. Gleisi Hoffmann assume Secretaria de Relações Institucionais. Alexandre Padilha vai para o Ministério da Saúde. Em São Paulo, feira traz novidades do setor de brinquedos no Brasil. Órgão de tubos de Catedral Francesa é recuperado por restauradora brasileira. Gravadora Canção Nova lança clipe Guitarras em Ordem de Batalha. E veja como foi o acampamento para mulheres no fim de semana. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Iniciamos o Canção Nova Notícias em conexão com Roma e com um pensamento voltado para a saúde do Papa Francisco. O estado clínico do Santo Padre ainda é complexo porque a pneumonia não foi superada. Ele deve permanecer mais alguns dias hospitalizado, mas o estado de prognóstico reservado foi retirado, ou seja, o Papa está fora de perigo. Danúbia Gleiser e Leonardo Vieira estão no Policlínico Gemelli e trazem essa novidade. Boa noite, Danúbia. Boa noite, Mauricéia, Reinaldo, e boa noite a você que nos acompanha. De acordo com o boletim médico divulgado há pouco pelo Vaticano, o estado clínico do Santo Padre continua estável, como confirmaram os exames de sangue, a objetividade clínica e a boa resposta à terapia medicamentosa. Com isso, o prognóstico reservado foi retirado, ou seja, o Papa está fora de perigo. No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico, será necessário continuar o tratamento no hospital por mais alguns dias. Esta manhã, o Santo Padre acompanhou por vídeo os exercícios espirituais da Cúria Romana em conexão com a Sala Paulo VI. Depois recebeu a Eucaristia e foi à capela do apartamento privado para a oração. À tarde, ele participou novamente dos exercícios espirituais por videoconferência. Francisco foi informado sobre as enchentes na Argentina e expressou sua proximidade aos afetados. Ontem, o Pontífice enviou o texto da reflexão para o Ângelus para ser publicado. Nele, o Papa convidou os fiéis a se esforçarem por fazer da Quaresma um tempo de purificação e de renovação espiritual. O Santo Padre afirmou que nesta prolongada permanência no hospital experimenta o cuidado dos profissionais da saúde e que pensa naqueles que estão próximos dos doentes e expressou: temos necessidade disto, do milagre da ternura que acompanha os que estão na provação, trazendo um pouco de luz na noite da dor. Ao final, agradeceu pelas orações que recebe e pediu perseverança em invocar o dom da paz para os países em guerra e confiou todos à intercessão materna da Virgem Maria. No texto do Ângelus, o Papa falou do Jubileu do Mundo do Voluntariado que ocorreu no fim de semana e afirmou que o voluntariado é profecia e sinal de esperança. Roger Ferrari e Rodrigo Palmeira nos contam como foi na reportagem que você confere agora. Os grupos de voluntários iniciaram a jornada do sábado com a passagem pela Porta Santa na Basílica de São Pedro. O percurso jubilar reuniu integrantes de diversas associações, trabalhadores de ONGs e assistentes sociais. Segundo dados do Vaticano, cerca de 25 mil pessoas de mais de 100 nacionalidades se inscreveram para participar do evento. Ainda dentro da Basílica de São Pedro, aconteceu a Santa Missa do Movimento para a Vida, celebrada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin. Na parte da tarde, a programação ainda contou com o chamado Diálogo com a Cidade, onde eventos de caráter cultural e espiritual foram distribuídos em algumas praças de Roma. Uma dessas iniciativas aconteceu na praça em frente à Basílica de San Salvatore in Lauro, onde voluntários da Misericórdia ofereceram treinamentos gratuitos de primeiros socorros.
Entre eles, Maximiliano Chiarini e seus companheiros compartilhavam técnicas de atendimento emergencial. E, claro, aproveitei a oportunidade para aprender. As iniciativas acontecem todos os dias, não somente em dias como estes. A misericórdia todos os dias se apresenta a nós. Todos os dias nos dedicamos ao próximo e especialmente hoje que colocamos no conhecimento de todos. Até mesmo aqueles que não conhecem o voluntariado, e nós somos felizes, orgulhosos de fazer parte desta grande família. No fim da tarde, alguns dos voluntários se reuniram em frente ao Policlínico Gemelli para rezar pela saúde do Santo Padre. Já no domingo, a Praça de São Pedro recebeu a Santa Missa presidida pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Departamento para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Durante a homilia, foi lida a mensagem escrita pelo Papa Francisco aos voluntários. No texto, Francisco destacou, a partir do Evangelho de São Lucas, neste primeiro domingo da Quaresma, que o caminho de Jesus começa com um ato de obediência. Ele recordou que o Espírito Santo, a própria força de Deus, o conduz ao deserto, onde nada de bom cresce da terra, nem cai do céu, onde a humanidade experimenta a própria miséria material e espiritual, a necessidade tanto do pão quanto da palavra. Dirigindo-se exclusivamente aos voluntários, o Papa escreveu: vossa dedicação infunde esperança em toda a sociedade. Nos desertos da pobreza e da solidão, tantos pequenos gestos de serviço gratuito fazem florescer rebentos de uma nova humanidade. A oração do Ângelus do Papa não foi realizada após a celebração. Assim como nos domingos anteriores, o texto foi apenas divulgado aos fiéis. Fazer o bem sem olhar a quem, ou seja, o voluntariado, nos ensina a amar como Jesus amou. A partir de hoje, em conjunto com os exercícios espirituais da Cúria Romana, a recitação noturna do Terço pela Saúde do Papa será antecipada e realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano, após as vésperas e os exercícios espirituais, por volta das 14h pelo horário de Brasília. Bom, seguimos aqui acompanhando o quadro de saúde do Papa. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Mauriceia Reinaldo. Obrigada, Danúbia, pelas informações. Aqui no Brasil, a campanha da Fraternidade convida os fiéis a uma reflexão profunda sobre o impacto de nossas ações e a responsabilidade de cada um na preservação do meio ambiente. A repórter Liana Nunes ouviu o secretário responsável pelas campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para falar sobre a necessidade urgente de cuidado com tudo aquilo que Deus criou, nós conversamos a partir de agora com o padre Jean Paul, ele que é secretário executivo de campanhas da CNBB. Padre, seja bem-vindo à TV Canção Nova. O mundo moderno ainda consegue enxergar de fato a criação como algo muito bom, ou nós estamos perdendo essa conexão? É muito importante a gente afirmar que o ser humano moderno é capaz de enxergar a criação como muito bom. Mas você tem razão quando diz que ele está perdendo essa afinidade com a bondade de Deus presente na criação. A nossa visão utilitarista sobre as coisas tem tirado de nós a capacidade da contemplação, que em si é absolutamente gratuita. Como bem viver a campanha da fraternidade neste tempo em família? Com atitudes muito simples, ajudando as crianças, os adolescentes, os jovens a ver a beleza que Deus colocou na criação e a tomar consciência da sua responsabilidade de cuidado. Ok, padre, muito obrigada. Padre Jean Paul, secretário executivo de campanhas da CNBB. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. A Confederação Nacional da Indústria lançou em Brasília um movimento para engajar empresários de todo o mundo na COP30 e apresentar propostas do setor na Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, que ocorrerá em novembro em Belém, capital do Pará.
A iniciativa Negócios Sustentáveis COP30 reuniu executivos do mundo todo em um grupo de representatividade empresarial internacional, com o objetivo de formular propostas do setor produtivo para a COP30, Conferência da ONU sobre o Clima, que acontecerá em novembro no Pará. O grupo é composto por instituições e empresas brasileiras e estrangeiras, além de autoridades governamentais e empresários que se encontraram na sede da CNI em Brasília para organizar as contribuições do setor produtivo às negociações climáticas. Nesta segunda-feira, o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, divulgou uma carta definindo a 30ª conferência em Belém como um ponto da virada no combate às mudanças climáticas. O embaixador fez um alerta de que o mundo precisa agir por escolha ou por catástrofe. O texto, com 11 páginas, aborda os desafios da conferência que o Brasil vai sediar em novembro e foi encaminhado para 197 países signatários da Convenção Quadro das Nações sobre Mudanças do Clima. O evento reuniu lideranças empresariais, associações, sindicatos, federações e confederações, tanto nacionais quanto internacionais, para debater o desenvolvimento sustentável. Entre os principais objetivos destacam-se a elaboração de recomendações aos líderes governamentais para as negociações da COP30, a definição de compromissos do setor privado para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o desenvolvimento de iniciativas que impulsionem a agenda climática positiva. A deputada Gleisi Hoffmann tomou posse hoje como ministra das Relações Institucionais no lugar do ministro Alexandre Padilha, que assume o Ministério da Saúde. Vamos então ao vivo a Brasília com a repórter Aline Campelo, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Os 2 ministros foram empossados pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto em uma cerimônia que contou com a presença da ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também estiveram presentes os presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, além de ministros, governadores e outras lideranças do governo no parlamento. Em seu discurso, Alexandre Padilha, até então ocupava o cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais na Presidência da República, agora sob o comando de Gleisi Hoffmann, destacou que sua prioridade será a redução da fila de atendimento especializado no SUS. Para isso, ele propôs um novo modelo de remuneração, que prevê o aumento de pagamentos a profissionais especializados. Padilha tem 53 anos e é médico infectologista. Já a Gleisi Hoffmann, de 59 anos, deixa o cargo de deputada federal e a presidência do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, para assumir a chefia da Secretaria de Relações Institucionais. São essas as informações por aqui. Volto com vocês nos estúdios. Reinaldo. Muito obrigado. Boa noite para você. Bom descanso, Aline. Depois de uma semana com um feriado, o Congresso Nacional deve retomar a agenda de votações. O primeiro item da pauta é o orçamento deste ano. O tema que deveria ter sido votado ano passado e é fundamental para o governo. A agenda econômica segue como prioridade. Nesta semana, os líderes dos partidos devem se encontrar para definir a agenda da Câmara. Hoje, a Comissão Mista do Orçamento anunciou a data de votação do projeto de lei orçamentário de 2025 para a próxima quarta-feira, dia 19 de março. O orçamento é debatido em conjunto com deputados e senadores. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares ainda precisam definir o comando das comissões temáticas. São nelas que se iniciam as análises dos projetos de lei. Como temas prioritários na pauta estão a definição do envio de emendas parlamentares, o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, as novas regras para o pagamento de supersalários e a regulamentação do comitê gestor do imposto da reforma tributária. Líderes da oposição ao governo pretendem colocar como prioridade a redução de punições da lei da ficha limpa, a anistia para condenados nos atos do dia 8 de janeiro e punições mais rígidas para o crime organizado. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias.
Até a próxima quarta-feira, São Paulo recebe a maior feira de brinquedos da América Latina. O evento apresenta tendências para quem investe nesse setor. Entre os lançamentos estão os brinquedos educativos. Um jogo de tabuleiro que ajuda crianças a partir de 5 anos a pensar em inglês. O complemento do aprendizado vem com informações de um aplicativo. Com a realidade aumentada, apontando para o verso da cartela, a criança vai ter ali como se fosse um gabarito da relação da palavra com a imagem, e ela vai conseguir escutar a pronúncia da palavra em inglês. Esse é apenas um dos quase 3.000 lançamentos da 41ª edição da Feira Abrim, para quem trabalha no setor. A Abrim é a maior feira de brinquedos da América Latina, a 5ª maior feira do mundo, e costumamos dizer que é o start do ano comercial do brinquedo, é onde começam as negociações para reabastecimento do varejo para o Dia da Criança, que acontece em outubro. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, no ano passado a categoria da indústria que mais vendeu foi a de atividades intelectuais, com 17%. Trazer uma tecnologia, uma interatividade com a criança, sempre buscando também uma questão não só emocional, mas educacional, né? Outras prioridades da feira e do setor são manter a tecnologia e incentivar brincadeiras longe das telas. Você precisa brincar, você precisa trabalhar com a criatividade dentro do universo físico e tátil. Então, trazer o brinquedo para o universo da criança e valorizá-lo é uma função cada vez maior. E os brinquedos não se limitam só às crianças. Esses jogos aqui, por exemplo, são feitos para os idosos. Essa linha foi desenvolvida pensando naquele idoso que tem vontade de brincar com o seu neto, de desenvolver alguma atividade. Às vezes ele está com dificuldade de lembrar nomes ou de fazer algumas atividades corriqueiras. Na linha dos brinquedos educativos, a acessibilidade está cada vez mais em alta. Esse brinquedo aqui, por exemplo, auxilia as crianças com transtorno do espectro autista a descreverem o que estão sentindo. A gente começou a ver essa demanda de mercado por parte dos pedagogos e das pessoas que nos orientam no desenvolvimento de produtos. Tem brinquedos que trabalham a motricidade, tem brinquedos que trabalham a questão da audição, tem brinquedos voltados para crianças atípicas, né? Um grupo de motociclistas de Minas Gerais decidiu celebrar a fé, a fraternidade e a gratidão com uma visita à Canção Nova. 2 rodas em fé se uniu em um momento de oração e agradecimentos. A viagem começou de madrugada. Contemplando belíssimas paisagens da Serra da Mantiqueira, os motociclistas partiram de Itaúna, em Minas Gerais, e seguiram viagem na BR-381 até Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O 2 Rodas em Fé reúne um grupo de mineiros que viajou mais de 400 quilômetros para viver o encontro com Deus na Canção Nova. Esse lugar é um lugar que traz boas recordações, né? Então, ano passado a gente veio um grupo de 17 motos, né? Hoje um pouco menor, por causa da data também, alguns não puderam vir, mas estão em oração. Então, para a gente é muito importante estar aqui. Então, trazer essa presença de Deus para o nosso motoclube, trazer a bênção para a família de cada um é fundamental. Jefferson está à frente do motoclube Black Rock. Foi fundado ano passado, né? Então é recente. E a gente é um motoclube que tem o propósito da família, ele foi constituído com isso, né? O principal objetivo é trazer a família em vivência e viagens, né? Que é comum do motociclismo, que é o famoso café da manhã 200 km, que ninguém entende, porque quem levanta de manhã cedo para tomar café a 200 km de casa, né? É o mais comum. O encontro com o Pai das Misericórdias é a recompensa por cada quilômetro rodado em cima de 2 rodas. A gente vem ao Pai para agradecer somente as bênçãos todas recebidas durante todo o ano e ao longo deste ano ainda que está por vir para 2025. As mãos e os corações unidos em oração fortalecem a fé. O missionário Paulo Eleutério conduziu as orações e recordou o desejo de Padre Jonas em receber todos os grupos de viajantes no Santuário do Pai das Misericórdias. Só temos hoje para amar. Então, veja assim, quando eu me sinto amado, eu volto para casa transformado pelo meu trabalho, fazendo essa missão de ser sinal desse amor, dessa misericórdia de Deus aonde nós estamos. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país.
O calorão vai ser amenizado com a chegada de uma frente fria e esse alívio já pode ser sentido aqui no sul do país. As temperaturas ficam mais agradáveis em grande parte da região. A possibilidade de temporais entre Santa Catarina e o estado paranaense. No norte do Rio Grande do Sul, a previsão de pancadas de chuva, enquanto no sul gaúcho o predomínio é de sol. A frente fria se afasta para o alto mar, mas ainda chove em partes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, como se vê nessa área de cor verde do mapa. O tempo continua abafado em todo o sudeste e as temperaturas seguem altas no estado do Rio de Janeiro. No centro-oeste, chove em parte do Mato Grosso e no sul do Mato Grosso do Sul. E pode ter pancadas de chuva em Goiás, mas no Distrito Federal o sol predomina. O tempo segue chuvoso em todo o norte do país e podem ter pancadas de chuva no Acre, Rondônia, Amazonas e Pará, devido à zona de convergência intertropical, fenômeno que também provoca temporais no Nordeste, desde o norte do Ceará até o Maranhão. A costa leste aqui, nordestina, pode ter pancadas de chuva, enquanto no interior da Bahia vai ter sol entre nuvens. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Porto Alegre, 22 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 graus em Salvador e 36 graus na Cidade Maravilhosa. Uma das principais praças de Belo Horizonte deve ganhar mais luz em breve, depois da aprovação de um projeto de lei que permite a instalação de painéis de LED no local. Praça 7 de Setembro, ou simplesmente Praça 7. O local, que fica no coração da capital mineira, é um dos mais movimentados da cidade e, a partir de agora, pode se tornar um dos mais luminosos. Um projeto de lei permite a instalação de painéis de LED para publicidade na fachada de prédios de todas as esquinas da praça. Uma das justificativas é trazer mais modernidade para a área. Hoje a gente se depara com o entorno da Praça 7, ali jogado às traças. Se formos observar ali prédios pichados, desvalorizados e comércios vazios. Então hoje a Belo Horizonte se fortaleceu muito nos comércios locais. Então a necessidade da pessoa se deslocar ao centro, hoje ela é mínima. E a gente quer proporcionar atrativos com que faça que a pessoa se movimente novamente pelo centro de Belo Horizonte e gerando aí renda para o comércio, emprego e quem sabe um turismo. Nas ruas, a novidade divide opiniões. Eu sou a favor, pelo menos, para ficar mais bonito. Na verdade, aqui está precisando, né? Eu acho que agora que está muito feio. Uma coisa que traz benefícios, ok. Mas se for uma coisa para trazer poluição para cá, não adianta. Para enfeitar, né? Para deixar mais bonito a cidade, vai ficar legal. Não é o espaço correto. Tem outros espaços da cidade que vão funcionar, porque é ponto turístico. Por mais que BH não receba muito turismo de fora do país, recebe de fora do estado. Então atrapalha a lógica da cidade. Entre especialistas, o projeto de lei vem sendo criticado desde antes da aprovação. De acordo com a Regional Mineira da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ao permitir que os painéis luminosos ocupem as fachadas dos prédios, arrisca-se descaracterizar a identidade da região e o princípio fundamental de preservação do patrimônio. É que, pela lei, prédios tombados como o do Cine Brasil poderão receber os painéis de LED. Teriam que ser submetidos ao Conselho de Patrimônio e para que eles também possam ali opinar favoravelmente ou desfavoravelmente a ter ali o painel nesses determinados prédios. Outra orientação é que os painéis devem ter entre 3 e 40 metros de altura e não poderão ocupar mais do que 30% da fachada do prédio. Com a sanção do projeto de lei no último sábado, as novas regras já estão em vigor. Agora, para o projeto dar certo, é uma questão de mercado. As empresas vão procurar ali os prédios, os condomínios, fazer uma negociação entre eles. Em relação ao conteúdo, não cabe o poder público interferir. Um evento exclusivo para mulheres, realizado neste fim de semana na sede da Canção Nova, proporcionou uma experiência de renovação espiritual e resgate da verdadeira essência feminina, fortalecendo a fé e a identidade das participantes. Mulheres de todas as idades reunidas para renovar a confiança em Deus e a inspiração na Virgem Maria. Isso sem contar no resgate da verdadeira identidade feminina.
Toda mulher tem sede de Deus, tem um espaço, um lugar no seu coração que só Deus pode preencher. E nós nos tornamos mais livres. A inspiração vem daquela que, em tudo, buscou fazer a vontade de Deus. Na oração eu estava pensando ali, me inspira, Maria, a ser uma mãe como você, a ser uma esposa como você foi. A senhora que é uma mulher virtuosa, me ensine também a ser essa mulher segundo o coração de Deus, no meu relacionamento conjugal, no trato com a minha filha. Maria cultivou todas as virtudes que nós, mulheres deste século, precisamos ter para viver de acordo com o Evangelho. O acampamento deste fim de semana traz esta reflexão: como ser uma mulher de acordo com a vontade de Deus. A sociedade, de forma geral, nos chama ao empoderamento, a olhar para nós mesmos, a cuidar de si. E Deus nos chama à nossa vocação essencial, que é o amor. A cada pregação, Deus tocou o coração e ajudou a perceber aquilo que precisa de correção. A hora que a Djanira começou a falar, eu senti que ele me chamou na mesa, na frente, e começou a falar: sabe, esses dons que eu te dei? Então, é para você desenvolver algumas tarefas e criar um lar mais harmonioso. Não é para você espatifar com tudo. Por meio de Maria, se aproximar mais de Deus e resgatar a verdadeira identidade do ser mulher. Como diz Santa Teresa dos Andes, né? Nosso espelho há de ser Maria. E ela, como mãe, nos ensina a cada vez mais estar mais próxima de Jesus. Ao final, um canto de alegria para mulheres que se deixaram e foram decididamente restauradas. Há pouco mais de 5 anos, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Desde então, um intenso esforço de reconstrução e restauração foi realizado para devolver ao templo a sua grandiosidade. E nesse processo, uma brasileira desempenhou um papel fundamental ao resgatar um dos elementos simbólicos da espiritualidade cristã, a música. Na imensidão de Notre-Dame, há 4 meses restaurada, se faz presente o Brasil. Terra de Santa Cruz, cuja melodia colabora na prática com a experiência orante de franceses e católicos de todo o mundo. Luciana Santos, de Lorena para Além Fronteiras. Ela foi uma das responsáveis por dar nova vida ao órgão de tubos do símbolo da fé de Paris. Na minha vontade, de poder ajudar o Brasil, ela falou muito alto, mas eu nunca imaginei que eu poderia atravessar assim, os mares, né? Pois é, Luciana, você atravessou. A mãe Silvana um dia foi avisada a respeito disso. Profecia cumprida na Catedral de Nossa Senhora da Piedade, que há pouco tempo voltou a utilizar seu órgão histórico, fabricado na França. Nós fomos cantar uma missa, onde estava sendo presidida pelo Padre Jonas, Padre Rivelino e o bispo, Dom Beni. E chegando lá, antes de terminar a missa, no momento de ação de graça, o Padre Jonas saiu do altar e foi até o coral, foi até a Luciana, perguntar a idade dela, achou ela muito jovem, e falou para mim, ela vai cruzar os oceanos, aqui ela vai crescer, e aqui é pequeno para ela. Aqui teve início toda a história de Luciana com o órgão. Mais tarde ela fez a faculdade de música e se apaixonou pela organaria, área responsável pela construção e restauração dos órgãos de tubo. O som do esforço valeu a pena e chegou até a França. Assim, já sonhei alto, queria poder restaurar o órgão de uma catedral no interior de São Paulo, já estava super contente de poder ajudar de uma forma assim significativa. E agora eu tenho diante de mim o órgão de Notre-Dame de Paris, que é um dos maiores órgãos do planeta, e o que eu faço, meu Deus, o que o senhor quer de mim, Outros profissionais e companheiros de caminhada ajudaram a ressoar o talento nato da lorenense. Até que surgiu então um estágio nos Estados Unidos como uma equipe de organeiros. Então ela se desligou do santuário e nós motivamos muito, demos muita força, porque a gente sabia de quanto ela tem amor
pelo instrumento musical e o quanto ela pôde, nesse tempo que ela exerceu a profissão aqui, valorizar o instrumento, que é o órgão litúrgico, né, nas celebrações. Então, assim, é um motivo de muito orgulho saber que ela alcançou este sonho, realizou este sonho. Cada som que sai, a gente fala, nossa, foi minha filha que afinou esse instrumento, foi ela que ajudou, né? Então tem um pedacinho dela nesse lugar. E Nossa Senhora da Piedade me levou até a Nossa Senhora Aparecida, que me levou até a Nossa Senhora, né, de Paris. Então, para mim, é muito gratificante. É uma prova de que a gente tem que rezar, tem que perseverar e tem que acreditar em Deus. Parabéns a Luciana pela riqueza de sua contribuição, né? Olha, durante a Quaresma, o Santuário do Pai das Misericórdias da Canção Nova realiza a meditação da Via Sacra às sextas-feiras, às 5h50 da manhã. O momento penitencial acontece no Caminho da Misericórdia, com saída da Praça do Cruzeiro até o Santuário e termina com a Santa Missa às 7 horas da manhã, ou seja, culminando com a Santa Missa. As leituras e orações da Via Sacra estão no site do Santuário. Estamos com 22% na campanha de março. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. 10 de março é o Dia do Guitarrista, data que celebra a importância desse instrumento que, além de ser uma ferramenta de expressão musical, tem um papel fundamental na evangelização. Para Padre Jonas Abib, este instrumento era a ponta de flecha para salvar pessoas, salvar almas. Como forma de homenagear o fundador da comunidade, a gravadora Canção Nova lançou o clipe Guitarras em Ordem de Batalha. Lá se vão 42 anos como músico e 24 como guitarrista. Em 2025, uma inspiração, reunir músicos católicos para um clipe em homenagem aos colegas que têm uma motivação cristã. Eu queria tocar aquelas músicas, tinha sonho de ser um músico missionário. E me consagrei a Deus ainda muito jovem, né? De não tocar em bailes, não tocar em bar, enfim. A paixão pela guitarra começou por acaso, a partir de uma necessidade de evangelização da comunidade Canção Nova. O Padre Jonas falava, né? Ele me chamava de arqueiro, na época eu era baixista. Ele falava, você toca as notas certas, como se fosse um frecheiro, né? Um arqueiro que mira o coração com a nota certa. Uma dessas participações é a do músico Boy, considerado pioneiro entre os profissionais do ramo. Foi integrante do conjunto Cristo Atividade e da banda Canção Nova. Eu penso que a guitarra, na evangelização, ela é um instrumento fundamental. Porque é um instrumento empolgante, é um instrumento melódico, harmônico. Os músicos dizem que o solo de uma guitarra é o ponto mais alto de uma música, capaz de emocionar e elevar a experiência auditiva a um nível superior. A guitarra é ferramenta para alcançar almas e ponta de lança, como dizia Padre Jonas Abib. Vocês precisam tocar com os dedos, com a mente e com o coração. Vocês precisam tocar com unção. Esse projeto, ele tem, né, o próprio nome já fala, né, em Ordem de Batalha, ele está totalmente ligado à mensagem do Padre Jonas, né, para os músicos, né, que é justamente a gente ter essa consciência de que nós somos ponta da lança. João também é um apaixonado por guitarra e começou cedo. Tem 22 anos e há 11 toca o instrumento. Se uniu ao Rinaldo e juntos conseguiram afinar ideias e transformar o clipe como meio de evangelização. Nada é tão belo quanto é experimentado na vida. E não é uma coisa que a gente só busca falar, né? É uma coisa que a gente busca viver. E hoje de manhã, pelo canal Música Canção Nova, o mundo descobriu as guitarras em ordem de batalha.
Que bela homenagem ao Padre Jonas, que também era músico, aos músicos e a todos aqueles que apreciam este instrumento musical como meio para evangelizar. A todos os que reconhecem a musicalidade e o som da guitarra. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa ao vivo, direto de São Paulo. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite e paz para você. Vocês precisam tocar com os dedos, com a mente e com o coração. Vocês precisam tocar com unção.